Olá, olá, olá pessoal. Continuando a nossa série Desenvolvendo Gratidão. E hoje eu quero falar um pouco sobre a relação entre gratidão e liberdade. E para isso a gente vai refletir um pouco nos relatos a respeito de José. Você já deve ter ouvido falar dele, né? E só um contexto rápido a respeito de José é que ele, na adolescência dele, ele foi vendido como escravo pelos irmãos mais velhos dele. E durante anos e anos ele ficou no Egito. Ele ocupou algumas posições lá no Egito, mas tiveram dois pontos essenciais lá no Egito, né? O primeiro é quando ele foi para a cadeia, sem ter feito nada. Mas mesmo na cadeia, a Bíblia diz que Deus era com ele e ele administrou até a cadeia. E depois, pela habilidade que Deus tinha concedido a ele de interpretar sonhos, né? Veja bem, não era ele que podia, mas Deus, por meio dele, Deus tinha concedido esse dom a ele. A gente mistifica muito esse aspecto tantas vezes nos nossos dias, mas foi Deus, por meio dele, que interpretou o sonho de Faraó, e isso possibilitou ele ficar na posição de governador do Egito. E num momento crucial a respeito de que os irmãos dele foram para o Egito, porque tinha sobrevindo uma fome tremenda, né? Tiveram 7 anos de fartura e 7 anos de extrema escassez. E durante esse período os irmãos dele foram lá para o Egito, se depararam com o governador, mas nem desconfiavam quem realmente estava ali, né? Que era o irmão que eles traíram, que eles humilharam, que eles venderam como escravos, né? E para encurtar um pouco, né? Para não ficar muito longa essa parte, quando José se revela a eles, né? Ele se revela sob circunstâncias bem leves, eu diria, porque quando ele se revela, eu sou José, o meu pai ainda está vivo, né? Porque Jacó, né? O famoso Jacó, o enganador, que depois do encontro com Deus foi transformado, e Deus mudou o nome dele para Israel. Ele queria saber do pai, porque o pai sempre teve muito apreço por José, muita gratidão, porque José era um dos filhos da velhice dele. E então ele se revela aos irmãos e os irmãos ficam assustados, porque não estavam esperando aquilo. E se deparando com aquele tipo de revelação, eles podem ter pensado assim: agora a gente está ferrado, porque se é o José mesmo, ele vai descontar tudo que a gente fez para ele agora, que ele está aqui como governador desse lugar. Mas José se aproximou mais deles, ou seja, preparou o ambiente e falou assim: não culpem a vocês mesmos, não precisem se martirizar tanto, né? Vamos dizer assim em poucas palavras. Porque não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, por meio do que vocês fizeram, o que Ele queria fazer, me enviar por meio disso para salvar vocês, né? Por causa do que eu comentei, do contexto de extrema escassez, fome naquela região durante 7 anos. Já estava no segundo ano desse período de 7 anos que iria ter fome. Enfim, então Faraó intercede também na situação, mandando carruagens para buscar a família de José e o pai de José e dos irmãos dele.
Mas agora eu quero aprofundar um pouco a reflexão, como eu comentei, a relação entre gratidão e liberdade. José podia ter feito qualquer coisa que ele quisesse a partir do momento que ele se revelou, porque além do mais dele ter sofrido a injustiça pelos irmãos, ele tinha a influência agora para fazer alguma coisa, para punir os irmãos. Mas por ele temer a Deus, ele compreendeu que tudo aquilo era Deus agindo na vida dele, até mesmo a cadeia, sabe? E a gente tem uma visão muito limitada, sabe? Porque a gente começa a ver isso só como uma historinha da Bíblia, e não é. Não é uma passagem que está ali só por estar, entendeu? Todas as situações apontam para Cristo de alguma forma. E o aspecto que eu quero abordar na reflexão de hoje, da vida de José, que Deus usou a vida dele para ser o libertador, né, dos irmãos, da família dele. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos libertou do pecado e, acima de tudo, da ira de Deus que o pecado proporciona, porque o pecado nos afasta de Deus. E sabe, e isso que os irmãos de José fizeram foi um pecado, porque eles cometeram injustiça, eles cometeram calúnia, porque eles tinham inveja, então eles arrumaram uma maneira de resolver aquela situação. Eles até pensaram em matar José. Aí um irmão lá no momento sugeriu para vendê-lo como escravo. Entendeu? E a gente passa a encarar isso só como uma historinha que passa na TV, ou como um filminho, quando alguém cria coisas assim, e a gente começa a deixar essas coisas passarem como se fossem comuns nos nossos dias, sabe? E como eu comentei, o caráter libertador de Cristo é extremamente evidente na vida de José nessa situação, a libertação. E por que isso tem a ver com gratidão? Você pode se perguntar. Porque quando a gente é grato, até mesmo quando pessoas erram com a gente, não que a gente vai agradecer a pessoa por ter errado, mas quando a gente chega num ponto de maturidade que com a gente mesmo a gente fala, nossa, eu até sinto uma gratidão por tal pessoa ter errado comigo, porque assim eu aprendi a não agir igual a ela com outras pessoas. Eu posso te falar isso porque eu já passei por cada situação, já ouvi cada coisa de muita gente, sabe? Já ouvi coisas do tipo, você mudou, mas a pessoa tava com o olho tão fechado que não reconhecia que ela estava proporcionando o distanciamento naquela amizade, sabe? Já ouvi coisas do tipo, você tem o dom de me irritar. Isso porque eu já tinha ajudado muito aquela pessoa, e a forma que a pessoa encontra num momento de estresse, ela se deixa levar pela impulsividade e solta o que não deveria. Já ouvi coisas do tipo, suas habilidades não servem para você, mas mesmo assim eu aprendi a ser grato, porque já encontrei várias situações que eu tive a oportunidade de cometer o mesmo erro que determinada pessoa cometeu comigo e eu agi diferente. Então, se a gente começa a construir essa relação de gratidão e liberdade, a gente realmente vai se sentir livre, a gente não vai depender da aprovação das pessoas, sabe? Porque acima de tudo, por mais situações difíceis que você e eu já tenhamos passado na vida, nenhum de nós vai conseguir passar tanta humilhação, tanta zombaria, tanta ingratidão quanto o próprio Cristo passou. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, ou seja, ele surgiu do povo judeu,
mas os que eram dele não o receberam, porque idealizaram um reino físico, um reino exagerado, um reino humano, querendo se encaixar em algo divino, e isso nunca vai se encaixar. Além do mais, quem era divino, que era Deus, abriu mão do status de ser Deus e se encarnou na pessoa de Cristo, para mostrar para mim e para você a relação de humildade, gratidão e liberdade. Sabe? Se pessoas já pisaram em você, se pessoas já agiram impulsivamente com você e não foram maduras o suficiente para reconhecer os próprios erros, mas continuar empacadas na ideia de que fulano mudou bastante comigo, e não enxergam as próprias atitudes, as próprias palavras, não se preocupa. Eu não estou falando isso aqui também para ficar passando pano aqui para você, para adular o seu ego, não. Eu estou falando para te abrir os olhos e mostrar que se o que você passou você acha que é o fim do mundo, imagina alguém que veio para salvar você e eu, ser tão humilhado, ser tão pisoteado, ser tão zombado. A Bíblia diz também que na região dele, que na região de Jesus, ele não realizou muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Ou seja, o povo não foi liberto da ingratidão, porque não reconheceram a salvação de Deus encarnada. Sabe? E isso é muito ruim, porque quando a gente só fica caçando motivos para ser ingrato, a gente sempre vai estar preso emocionalmente a algo. Só que Jesus veio para nos libertar da ira de Deus e do pecado, como eu comentei. Talvez a gente precise começar a repensar hoje como temos agido. Será que temos propagado o erro que outros cometeram com a gente por um mero desejo de vingança, por um mero desejo de descontar, e temos sido ingratos com oportunidades que Deus colocou em nossas vidas de sermos pessoas melhores, de, acima de tudo, revelarmos a glória daquele que nos resgatou na cruz, e agir como José, que mesmo tendo sido humilhado e vendido como escravo pelos próprios irmãos, quando, no meio de todas as circunstâncias que ele enfrentou, e ele entendeu, ele compreendeu o agir de Deus na vida dele, ele foi humilde de reconhecer: eu não sou nada aqui, mas Deus quer usar a minha vida para resgatar o povo, para resgatar a minha família da fome. Muitas vezes a gente tem agido com tanta opressão, com tanta humilhação diante das pessoas, que isso vai acumulando em desrespeito, em falta de comprometimento, e a gente esquece que Jesus se comprometeu até o fim, entregando a vida dele e ressuscitando por cada um de nós, para que sejamos livres e gratos por termos sido livrados da morte eterna. Mas a gente precisa ser humilde para compreender, para realmente deixar essa liberdade entrar em nossos corações e em nossos espíritos. Mas a nossa arrogância, temos rejeitado o Filho de Deus vez após vez. Precisamos refletir sobre isso e começar a agir de forma mais grata e proporcionar mais liberdade ao nosso redor e para a gente mesmo.